Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Desde já peço que se inscreva se não é inscrito ainda. Se você gostou do conteúdo, compartilhe ao máximo aí, tá bom? Diz aquela máxima, né? Um país sem memória está fadado a repetir os mesmos erros. É verdade. E um país sem heróis, vou falar uma coisa para vocês, um país sem heróis, ele perde a referência. Porque o que é o herói? É uma boa referência, é um bom exemplo. Então todo país tem herói, tem heróis. Só que uma coisa eu quero falar para vocês. O regime comunista, ele trata de ideologicamente matar os seus heróis. No regime comunista não existe herói. Aquele país não tem herói. A única referência que um regime comunista oferece é o próprio dirigente, é o próprio ditador. Então por isso que é importante nós enaltecermos os nossos heróis. Para nós termos uma boa referência, para nós desenvolvermos o amor à pátria, o amor ao país. Se vocês forem procurar nos meus vídeos aí, tem lá. Certeiro. Nunca foi falado de João Guilherme, herói brasileiro. Um rapaz, um marinheiro, 19 anos de idade. Ele morreu defendendo a bandeira do Brasil. Lá nos idos de 1800, e agora eu não lembro exatamente a data, mas morreu defendendo a bandeira do Brasil. Herói. Tá aí nos meus vídeos, depois eu convido vocês a assistirem essa história fantástica do João Guilherme. E na Segunda Guerra Mundial, nós tivemos muitos heróis, mas muitos heróis mesmos. Muitos heróis mesmo. E um deles que eu quero falar para vocês hoje é do sargento Max Wolff Filho. É um nome bem, né? Max Wolff Filho era filho de um cidadão austríaco chamado Max Wolff, claro. Max Wolff Filho, ele nasceu no Paraná, em 1911. E, desde já então, ele já entrou para o exército. A primeira participação interessante do Max foi na Revolução de 1930. Para quem não se lembra, né, a Revolução de 30 foi quando Washington Luiz indicou um outro paulista para ser presidente da República, ao invés de indicar um mineiro. Mas isso é outra história, isso aí fica para um outro vídeo, né, que a gente vai no futuro tratar. E ele tinha 21 anos de idade, e ele foi já promovido para cabo. E, olha só, ele lutou na Revolução, vamos chamar de Revolução de 1930, e também na Revolução de 1932. O que foi a Revolução de 32? Eu até tenho vídeo a respeito disso aí também. Daquela Revolução Constitucionalista, quando os paulistas exigiram, né, de Getúlio Vargas, que Getúlio Vargas fizesse promulgasse uma nova Constituição. Aí, como o Getúlio estava demorando, os paulistas acabaram fazendo essa Revolução Constitucionalista de 1932. Também faz parte de outro vídeo. O Max, por ser do Exército, ele lutou a favor de Getúlio Vargas. Ele era do Exército. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é que em 1932 ele conheceu um cidadão chamado Euclides Zenóbio. Capitão na época, Euclides Zenóbio. Vocês guardem bem esse nome. Euclides Zenóbio. E
nessa revolução, ele foi ferido no ombro. Uma bala de fuzil traspassou o ombro dele, ele teve que realmente... Ele ficou em estado grave na época, foi atendido, mas conseguiu se recuperar. E pela sua bravura, ele foi promovido a 3º sargento. De cabo, passou a 3º sargento, com 21 anos de idade. Depois, em 1935, 38, tiveram uns outros problemas aqui no país, tipo intentona comunista, mas também a gente vai falar sobre isso aí em outro vídeo. Eu estou falando para vocês essa parte da história, para vocês entenderem o calibre do Max Wolff, para vocês entenderem o tipo de soldado que era Max Wolff. Ou seja, já nessa época mesmo, até 38, ele já era um soldado experiente, um 3º sargento já experiente. E aí estourou a Segunda Guerra Mundial. E como todos sabem, em 1943 o Brasil já se preparava para arrumar para a Itália. E o que o Max Wolff fez? Ele se inscreveu como voluntário para lutar na FEB, na Força Expedicionária Brasileira, lá na Itália. Ele se inscreveu. Só que ele contava com 32 anos de idade. Essa idade, 32 anos, para você entrar, é uma situação mais difícil, entendeu? Se você já está lá, lógico que existem generais, coronéis, todos sexagenários lá, lógico. Mas para você entrar para o exército nessa idade, já ficava um pouquinho mais difícil. Além da idade, ele tinha um outro problema. Ele tinha tipo assim uma apendicite que ele precisava operar. Então ele na verdade tinha pelo menos 2 obstáculos. A idade, 32 anos, e essa questão da cirurgia. Então ele foi se alistar e o que aconteceu? Foi rejeitado. Não foi aprovado. Agora, vocês lembram do Zenóbio que eu falei? Alguns minutinhos atrás? Então, o então capitão Zenóbio era já general Zenóbio. E ele fazia parte da força expedicionária que iria para a Itália. Interessante, né? Zenóbio, que lutou ao lado do Max Wolff, era já general da FEB. E o que o Max fez? Ele entrou em contato com o general, agora general Zenóbio, explicou a situação dele, falou que ele queria realmente se alistar, mas tinha essas questões. E o general Zenóbio, o que ele fez? Olha só que coisa fantástica. O general Zenóbio escreveu uma carta de recomendação. E o que é mais interessante, ele não datou essa carta. Por quê? Porque o general Zenóbio sabia, né, que o Max Wolff, filho, ele precisaria ser submetido a uma cirurgia. Então ele não datou essa carta de recomendação. Deixou para que o próprio Max, quando resolvesse essas questões, datasse a carta de recomendação. E foi isso que aconteceu. O Max Wolff filho, ele fez a cirurgia, deu tudo certo, se recuperou e conseguiu se alistar na FEB. E em 1944 ele embarcou para a Itália. Lá na Itália, olha só como são as coisas, hein? Depois eu até recomendo que vocês assistam o vídeo Tomada de Monte Castelo. O Max Wolff estava na Batalha de Monte Castelo ao lado do general Zenóbio.
Os dois lutaram lado a lado. O que o Max fazia? Olha só, ele já era sargento, já uma certa idade. Então ele era muito respeitado pelos praças, né, pelos soldados, pelos outros sargentos que eram bem mais novos que ele e pelo próprio comando da FEB. Porque o Wolff ele era muito experiente. Lembra daquelas revoluções que ele participou? Ele era muito experiente. Então o que o Max Wolff fazia? Ele ia na linha de frente levar munição para o pessoal lá que estava batalhando, no Monte Castelo, e na volta ele trazia ferido. Ou seja, levava a munição e trazia o pessoal que estava ferido na frente de batalha. Inclusive isso aí rendeu até medalha dos americanos. Os americanos reconheceram o valor do Wolff e deram medalha para ele. Medalha importante. Tem uma coisa interessante também. O Max Wolff, ele liderou um pelotão. Sabe como é que chamava esse pelotão? Pelotão SS. É para acabar, né? Pelotão SS. Deram o nome desse pelotão SS justamente por causa da SS alemã. Porque a SS era fantástica. Vamos ser realistas. A SS era fantástica. Não vamos entrar em questões ideológicas, políticas, etc. Vamos falar especificamente na questão bélica. A SS era fantástica. E eles, por admirarem a SS, tá? Eles colocaram o nome do pelotão SS. E quem comandava esse pelotão era o Max Wolff. Interessante isso, hein? Feito isso, vocês já conseguiram ver o calibre do sargento Max Wolff Filho. O respeito que ele tinha pelos seus comandados. 12 de abril de 1945. Região de Montese. O comando da FEB sabia que naquela região tinha muito alemão guardando posição. Só que eles não estavam achando esses alemães. E qual foi a determinação do comando? Fazer patrulha naquela região para desintocar os alemães que estavam lá. Eles sabiam que tinham, mas não sabiam onde. Então foi organizado patrulhas para achar esse contingente alemão que estava naquela região. E uma das patrulhas era comandada pelo sargento Max Wolff. Então, o que aconteceu? O sargento saiu em patrulha, o comando acompanhou até certo ponto, depois parou. Então é normal. Parou e ficou observando a patrulha. O Max Wolff, filho, ele estava comandando 19 homens naquele momento, nessa patrulha, 19. Então o comando parou em determinado ponto, deixou a patrulha seguir e ficou acompanhando ao longe, né, com binóculo, para ver o desenvolvimento da patrulha. E eles chegaram num campo muito aberto, que tinham algumas casas, algumas propriedades assim esparçadas. E o campo era muito aberto. Tinha lá uns outeiros, né? Enfim, uma pequena mata ali no meio e tal. E o que foi resolvido ali? O que o Max decidiu? Vamos dividir o pelotão. Um vai para um lado e o outro vai para o outro lado. Vamos dividir. E assim eles fizeram. E o Wolff, ele foi seguindo com o seu pessoal ali.
pelo campo aberto. Como é que ele estava andando? O que é a história? O que os relatos contam? O Max, ele pegou 2 fitas de munição. Fita é tipo aqueles cinturões, sabe? Atravessou uma assim e outra fita desse jeito. E pegou o capacete, né? Colocou debaixo do braço. Pegou a sua submetralhadora Thompson, que estava em punho, e seguiu. Era assim que estava o sargento Max Wolff Filho. Aí ele chegou aproximadamente a uns 30 metros de distância de uma moradia. Chegou lá, ele observou, e de repente houve-se uma rajada de metralhadora. E essa rajada rasga o peito de Max Wolff Filho. E instintivamente, segundo relatos, ele já leva a mão na barriga e já cai de bruços. Ele estava morto. Lembra do comando que ficou lá atrás, observando? Eles observaram tudo e viram tudo o que aconteceu. E tinha um outro sujeito, um correspondente de guerra, um repórter, ainda ele perguntou: aquele lá que caiu é o Max? E a pessoa que estava ao lado dele simplesmente só fez um movimento afirmativo com a cabeça. E quando o Max ele foi atingido, o soldado Silva, que estava junto com ele correu ao encontro dele para tentar, enfim, para ajudá-lo, né? E também foi alvejado com uma rajada de metralhadora e também caiu ao solo, também caiu morto. E de imediato, eu tinha falado para vocês, né? Ali era uma situação em que os alemães estavam mantendo aquela posição. Era muito importante para eles aquela posição. E no momento que os alemães observaram que a FEB estava se aproximando, aconteceu todo esse lance com o Wolff, os alemães que estavam lá já mandaram sinais de luz para os outros alemães que estavam nas encostas, e esses alemães que estavam lá começaram a mandar bomba para aquela região. E aí o pessoal, né, a FEB teve que recuar rapidinho. Só que naquele momento eles não conseguiram resgatar os corpos dos 2 soldados, do Max e do Silva. E eles voltaram posteriormente, né, depois que terminou a batalha, alguns dias depois, resgataram os corpos. E o corpo do Max está hoje no Memorial aos Mortos da Segunda Guerra Mundial, lá no Rio de Janeiro. E até no local mesmo tem também um pequeno memorial em homenagem a Max Wolff Filho, lá naquele campo, que hoje, na verdade, hoje é uma propriedade, né, uma propriedade particular, mas devido aos eventos que aconteceram, até o pessoal lá deixa ir lá, viu? Os proprietários até recebem visitantes que gostariam de conhecer melhor a história. Mas veja bem, olha só. Isso foi no dia 12 de abril de 1945, por volta das 3 da tarde. O pelotão Max, ele saiu ao meio-dia. Só que às 11 horas da manhã, uma hora antes, ele estava conversando com um correspondente de guerra, com um repórter. E aí, durante essa conversa, eu faço questão de pegar aqui. Eu vou ler para vocês. Coisa simples. Ele conversou com o repórter e escreveu uma carta. 2 cartas, na verdade, né? Aos parentes e amigos, estou bem. A minha querida filhinha, papai vai bem e voltará em breve. E dali ele saiu para a sua última missão. Um abraço a todos.
e até mais.